Pronto. Hoje é dia 8 de agosto de 2025, vamos para a primeira aula da disciplina de Linguagem de Programação 1, do curso técnico em Informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A tela do meu computador já está compartilhada com vocês. Nessa disciplina, nós vamos estudar a linguagem de programação Java. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu compartilhei no grupo do WhatsApp da turma já o link. Nesse link dev.java, nós temos aí um ponto de partida para todas as informações referentes à tecnologia Java, tá? Aqui é a área específica do desenvolvedor. E, inclusive, a opção para download. Mas aqui nos nossos computadores, nós já temos instalado o compilador Java, tá? Se não tivéssemos, poderíamos fazer o download dele aqui. Quem for fazer a instalação em casa, depois faz a instalação. Se tiver alguma dificuldade, me avisa, eu auxilio aí para que esse compilador possa funcionar na sua casa também para você estudar. Aos poucos eu vou voltar aqui, vou mostrar a parte de documentação, algumas outras informações relevantes que a gente tem com relação ao Java, tá? O Java é um compilador, é uma linguagem de programação. Eu já peguei as duas atividades de hoje e deixei elas prontas, foram digitadas aqui, ó. Então, na atividade 1, nós vamos falar um pouquinho da sintaxe da linguagem de programação Java, vamos falar do método main. Então, todas essas atividades, elas foram montadas nesse formato, tá? Eu faço aqui alguns comentários sobre o que nós vamos estudar na atividade e depois dos comentários, o código-fonte do programa Java, tá? Como vocês podem notar, como é que eu faço comentários, né? Comentários é barra asterisco, começa comentários, asterisco barra termina os comentários. Então, se eu tenho um bloco de comentários dentro do meu algoritmo Java, eu coloco entre barra asterisco, asterisco barra, o compilador vai desprezar essas linhas, essas informações no momento da compilação. E aqui estão os itens que tem nesse exemplo, que nós vamos estudar e comentar. Bom, vamos aqui para o código. Todo programa Java, ele é uma classe. A linguagem de programação Java, os códigos são criados em classes. Por isso que a gente vai ver que todos os nossos códigos sempre vai ter o termo class. Então, eu estou criando nesse exemplo uma classe que é pública. Esse público aqui, mais para frente a gente vai ter uma parte das atividades que a gente vai estudar especificamente esse público, tá? Tem público privado, etc. Tem outras formas, outras alternativas aqui. Então, eu não vou entrar nesse item agora, porque nós vamos ter um ponto lá na frente que a gente vai estudar especificamente isso, tá? Então, eu estou falando aqui, ó, que eu estou criando uma classe Java com o nome prog1. Bom, aqui a gente já tem um primeiro comentário. Eu posso fazer comentários também usando barra barra. Então, dentro do meu arquivo, quando o compilador Java encontrar barra barra, ele despreza do barra barra até o final da linha. Ele desconsidera isso no processo de compilação, porque ele sabe que não é uma informação relevante para ele, é apenas uma anotação que o programador fez para quando ele precisar relembrar o que ele tentou implementar naquele código, naquela linha, etc. Tá? Então, isso aqui é um comentário, que para o compilador é desprezado, não é relevante. Esse comentário é para me lembrar de falar para vocês o seguinte: o nome que eu vou dar para a classe Java, ela terá sempre a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. Ou dependendo, se a gente vai ver mais para frente, se for um nome composto, a gente pode pôr as primeiras letras maiúsculas. Isso é um requisito do compilador? Não.
Não é um requisito do compilador Java. É um padrão criado pela comunidade Java. Então, se você pretende ser um programador Java, mais do que coerente, você seguir os padrões da comunidade. Porque quando você criar códigos Java, a comunidade vai ter facilidade para entender, e os códigos criados pela comunidade Java, você também vai ter mais facilidade de entender. Então, alguns padrões que a comunidade criou, é interessante você seguir. É interessante você seguir porque você vai ter facilidade, né? Todos vão estar criando códigos, trocando códigos, então se todos têm as mesmas manias, fica mais fácil de você se adaptar a esses códigos. Então, por convenção, eles falaram assim, ó, toda vez que a gente criar uma classe, a gente vai pôr a primeira letra maiúscula, o resto minúsculo. Ou se for classe composta, a primeira letra, né? Por exemplo, uma classe vender produto. O nome da classe é vender produto. Eu poderia pôr o V de vender e o P de produto como letras maiúsculas. E o vender produto é uma coisa só, sem espaço, uma palavra só, tá? Então tem essas possibilidades, a gente vai voltar a falar disso mais vezes, tá? Então eu estou criando uma classe chamada prog1. Tá. Dentro da classe Java, eu tenho os métodos. Então, a estrutura básica de um programa Java é, eu tenho uma classe, dentro dessa classe eu crio métodos. Ou seja, os blocos de códigos dentro da minha classe são basicamente os métodos. Aqui, eu tenho o main. Só para lembrar, depois, com mais calma, nós vamos estudar isso aqui, ó. O public, eu já falei para vocês que tem outras opções. O estático tem outras opções. O void também a gente vai entender mais para frente do que se trata, tá? O que você tem que entender aqui é que, dentro da classe prog1, o fluxo de execução do meu algoritmo Java começa no main. Então, esse main é o ponto de start. É aqui que começa a execução do meu algoritmo Java. Aqui dentro do main, entre parênteses, eu criei um parâmetro, um elemento que é passado para o main, que é o chamado x1, eu chamei ele aqui de x1, e ele é do tipo string. Isso aqui está até sobrando, ele não é nem utilizado, tá? Mas, no momento da execução do meu algoritmo, eu tenho a opção de passar um parâmetro string para esse algoritmo, para esse main. Próxima linha. System.out.print. Print. Eu quero mostrar uma mensagem. Aonde eu vou mostrar essa mensagem? Out, saída. System, sistema. Então eu vou mostrar na saída do sistema o que está aqui dentro. O que está aqui dentro está entre aspas, então é uma mensagem. Essa mensagem vai aparecer na tela. Eu tenho print e tenho print ln. O ln, ele muda de linha. Esse ln aqui é de new line, então quando ele fizer o print ln, ele vai mudar de linha para mostrar a mensagem, tá? Então aqui essa nossa primeira atividade, ele tem coisas bem simples de programação Java, tá? Então, criei a classe prog1, o método main é onde começa a execução do algoritmo, mostrei uma mensagem sem mudar de linha, mostrei uma mensagem mudando de linha, e agora eu vou mostrar um número. Vou mostrar o número 358, mudando de linha. Depois eu mostro o somatório de 3 mais 3. Vocês vão perceber que, nesse caso, vai ser apresentado lá o resultado. Não vai aparecer na tela 3 mais 3. O compilador vai fazer o cálculo matemático e vai ser apresentado apenas o resultado. Aqui a mesma coisa, ele vai mostrar, sem mudar de linha, o resultado da expressão matemática 2 vezes 5. O que eu estou tentando mostrar para vocês
é que quando eu mando mostrar uma informação, eu posso ter uma informação estática, que está entre aspas, vai ser apresentada exatamente como eu escrevi, ou eu posso apresentar também na tela ou no dispositivo de saída do sistema para o usuário o resultado de uma expressão matemática. A gente vai falar mais à frente com mais calma também sobre as variáveis, quais são as variáveis Java, como é que elas são, como é que elas funcionam. Mas aqui eu já tenho um primeiro exemplo, que é criar uma variável chamada nome. Essa variável ela é do tipo string. Depois eu vou falar que essa string aqui não é bem uma variável, ela é mais do que uma variável, ela é uma classe, mas isso fica mais para frente, para as próximas atividades, tá? Nessa variável nome, eu estou armazenando um nome, André Luiz Souza. Depois eu venho aqui e uso o system.out.println para mostrar nome. Então eu estou mostrando para vocês com esse exemplo que eu consigo imprimir o conteúdo de uma variável também. Depois eu crio uma outra variável chamada saldo conta. Essa variável ela é do tipo int e ela recebe o valor inicial de 1530. Olha que interessante. Outra coisa que vocês devem ficar atentos. Eu estou criando o nome de uma variável. O nome da variável que eu criei é um nome que junta duas palavras, saldo e conta. Perceba que a primeira palavra saldo eu escrevi com letra minúscula. A segunda palavra conta eu escrevi com letra maiúscula. Esta é outro padrão que a comunidade usa. Então, quando eu for criar variáveis, eu crio com letras minúsculas. Mas, se for um nome que junta mais de uma palavra, a partir da segunda palavra você usa a letra maiúscula, tá? Esse é um outro hábito da comunidade, que se você se habituar a fazer desse jeito, você vai ter mais facilidade de interagir com essa comunidade, com os seus códigos. Então, tem uma variável saldo conta, que ela é do tipo int. Depois, na próxima aula, numa próxima oportunidade, vou mostrar para vocês a documentação do Java, onde vocês vão poder ver quais os tipos existem, qual a capacidade de armazenamento de cada variável dessa, tá? Então, é int, saldo conta, que recebe o valor 1530. Depois, eu uso system.out.println para mostrar o conteúdo da variável saldo conta. Repito o exemplo, fazendo a mesma coisa, criando agora uma variável idade cliente. Essa variável idade cliente, que também é do tipo int, recebe o valor 42. Depois, eu altero o conteúdo dessa variável idade cliente para 56. E depois eu mostro o conteúdo dessa variável. Isso é só para mostrar para vocês que eu posso criar uma variável, atribuir a ela um valor diferente e depois ver um valor diferente que foi criado. Isso é para mostrar para vocês também que, quando eu vou criar uma variável, como no exemplo, maioridade, essa variável ela é do tipo int. Então, estou criando uma variável int chamada maioridade e estou atribuindo a ela o valor 18. Quando eu falo que a variável é final, na definição da variável maioridade, que é do tipo int, eu especifiquei que ela é do final. O que significa isso? Significa que ela não é mais uma variável, ela é uma constante. Se ela é uma constante, o seu conteúdo não pode ser alterado. Então, eu não consigo mudar o conteúdo da variável maioridade. Estou criando uma outra variável aqui agora. Percebam que ela tem uma particularidade. Essa variável, ela se chama 1 polegada. O tipo dessa variável é float. Esse float significa que é uma variável que tem capacidade para armazenar casas decimais. Na hora de colocar a informação dentro da variável, eu especifiquei que o valor será 2,54. Afinal de contas, se é uma variável que tem capacidade para números decimais, esses 0,54 é os decimais do valor. E como trata-se de float, eu tenho um F aqui no final, para mostrar que esse é um número do tipo float. Depois, eu crio uma outra variável chamada uma letra. Essa variável é do tipo char, e quando eu
tenho que atribuir uma informação para uma variável do tipo char, eu não uso aspas, eu uso apóstrofo. Então, especificamente para char, eu não uso aspas, eu uso apóstrofo, e aí, como é char, é um único caractere, então coloquei aqui só a letra D. Depois, crio outra variável, que eu chamo essa variável de booleano, porque ela é do tipo boolean, e eu coloco o conteúdo dela de true, verdadeiro. Então, aqui é um primeiro contato que a gente está tendo com alguns tipos de variáveis, depois a gente vai ver isso mais detalhadamente. Depois eu uso o systemout.println para mostrar o conteúdo de maioridade, somando, concatenando com espaço, vírgula, espaço, concatenando com a variável 1 polegada. Depois, na outra linha, eu vou mostrar uma letra mais concatena espaço, vírgula, espaço, mais o conteúdo de booleano. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Ótimo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu já deixei aberto aqui, ó. Eu criei no meu computador a pasta LP1. Nessa pasta LP1, eu digitei as duas atividades. prog1.java, prog2.java. Lembre-se que aqui na primeira atividade, o nome da minha classe é prog1, com P maiúsculo. E eu já expliquei o porquê desse P maiúsculo. É só esperar o padre terminar de balançar o sino. Você vai para salvar no seu arquivo ou os dois? São dois arquivos separados. Se é uma batida para cada hora, o que é agora? 52 horas da tarde? Esse sino que não para? Jesus amado. Quem sabe o que é o... É sempre às 3 da tarde que esse sino toca. Alguma comemoração especial? Ah, é? Ah, é dia da Senhora da Badia, dia 15. Ah, vamos lá com o sino mesmo. Vai saber que hora que esse sino vai parar. Como eu estava explicando para vocês, isso é importantíssimo, senão você não consegue compilar e executar o seu código. O meu arquivo, a minha classe prog1, que tem o P maiúsculo, o nome do arquivo deve ser exatamente igual ao nome da classe, .java. O nome da classe é prog1 com P maiúsculo. Então, veja aqui o meu, ó, prog1 com P maiúsculo, .java. Então, esse meu arquivo prog1, essa minha classe prog1, ela tem que ser salva num arquivo com o nome prog1.java. O mesmo com atividade 2, prog2.java, certo? E aí, eu já tenho o compilador instalado aqui no meu notebook e vocês já têm ainda também no computador de vocês. Como é que eu sei se ele está funcionando? Basta digitar Java C de compilador, Java C, e na frente você coloca o nome do seu programa, prog1.java. Então, olha lá, ó, Java C, espaço, prog1.java. Estou falando para o compilador Java. O compilador Java, pega esse algoritmo aí, prog1.java, e compila para mim. Dou Enter. Pronto. Se não apareceu nenhuma mensagem, significa que a compilação foi executada com sucesso. Se eu der um dir aqui agora, ó,
Além do prog1.java e prog2.java que eu já tinha deixado aqui, eu tenho o prog1.class. O que é o prog1.class? Está no computador instalado já. Java C, né? O que é o prog1.class? Ele é o arquivo criado pelo compilador Java. Então, se eu mandei compilar o prog1.java, não tinha nenhum erro, não tinha nenhum problema, ele gerou o prog1.class. Como é que eu faço agora, então, para pedir ao Java para executar o meu algoritmo Java? Basta digitar Java, sem o C, né? Porque o C é o compilador. Java C aqui, ó, foi para compilar o meu algoritmo. Já foi compilado, já gerou prog1.class. Então, para executar agora, basta colocar Java prog1. Pode ser no bloco de notas, qualquer editor de textos. Para executar Java prog1. Olha lá, ele executou. Ó. Vamos comparar o resultado aqui. Ó. Deixa eu colocar isso aqui. Eu te ajudo assim que eu terminar a explicação. Aqui, pronto. Se eu conseguir ver os dois, eu consigo mostrar para vocês aqui assim na tela, que é mais fácil. Ó. Então, o que acontece? A primeira mensagem, mostrar olá pessoal do CTIT. Olha a mensagem aqui, ó. Olá pessoal do CTIT. Ponto. Lembra que o System Out Print, ele não muda de linha? Como ele não mudou de linha, a outra mensagem, ó, esse é o nosso primeiro código Java. Ele veio colado, ó. Esse é o nosso primeiro código Java. Ele veio colado na linha anterior. Só depois dele, que eu usei o println, que ele mudou para a linha de baixo, ó. Quando ele muda para a linha de baixo, ele mostra o 358. Aí depois ele mostra o número 6. Esse número 6 é esse aqui, ó, 3 mais 3. Depois ele mostra 2 vezes 5, que é 10. Só que ele mostra sem mudar de linha. Então ele mostrou o 10 aqui. Aí depois ele mostra a variável nome e muda de linha. Então ele mudou André Luiz Souza, que é a variável nome, e mudou de linha. Depois que ele mudou de linha, ele mostra saldo conta, que é 1530. Depois, ele pega idade cliente 42, altera para 56 e mostra a idade cliente. Olha o 56 aqui, ó. Depois ele cria a variável, a constante, né? Final, maioridade que é 18, polegada, letra e booleano, e depois mostra aqui, ó. Então ele mostra, ó, maioridade, espaço, vírgula, espaço, 1 polegada. Aqui, ó, 18, espaço, vírgula, espaço, 2,54. Depois ele mostra uma letra, ó, D, espaço, vírgula, espaço, true. Ok? Então, eu expliquei para vocês o código, compilei e executei o código, e estou mostrando para vocês aqui o que a execução do código mostrou com o que a gente estava fazendo aqui dentro do algoritmo, certo? Alguma dúvida aqui nesse código? Tranquilo? Show. Então, vamos para o próximo. Bom, vamos entender o próximo exemplo aqui, ó. Próximo exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais das variáveis. Aqui, ó, nós vamos ver, mostrar variáveis, declarar múltiplas variáveis, identificadores, tipos primitivos, exceto string, tá? Então, vamos lá. Estou criando outra classe, prog2, ó o P maiúsculo. Como é que é o nome desse arquivo? prog2.java, com o P maiúsculo. Olha aqui novamente o main, que é por onde inicia o fluxo de execução do algoritmo Java. Criei nome do tipo string, com essa mensagem, o FTM, Cephores, CTIT. Criei outro string, chamado professor. Lá dentro eu armazenei, André Luiz Souza. Depois eu mando mostrar, e mudando de linha, eu estudo na nome com. Então, o que eu estou fazendo aqui? Mostrando para vocês que é possível mostrar com print ou println
O conteúdo de constante mais variável, mais constante mais variável. 3 variáveis numéricas agora. X do tipo int recebe 22, y do tipo int recebe 33, z do tipo int recebe 44. Depois eu mando mostrar x mais y mais z. A gente vai perceber, quando a gente for executar esse algoritmo, que ele vai mostrar o resultado dessa expressão matemática. Aqui, como eu mostro string misturada com variável, né? Ó, constante, isso aqui é uma constante string com uma variável, ele vai concatenando. Aqui, como só tem números, esse sinal de mais vai funcionar como uma matemática, uma expressão matemática, ele vai fazer o cálculo, tá? Depois mais 3 variáveis. Aqui é uma outra forma de criar variáveis, ó. Aqui eu criei uma por uma. Aqui eu estou falando o seguinte, ó, eu tenho a variável int, a igual a 11, b igual a 22 e c igual a 33. Então, eu criei as variáveis A, B, C, todas as 3 do tipo int. E aqui, mais uma vez, eu mando mostrar o somatório das 3 variáveis. A mais B mais C. Aqui, mais uma vez, ó, uma variável chamada saldo conta, com valor 2.890, do tipo int. Importante, esse é um bom nome de variável. Quando eu te falo, ó, a variável saldo conta, o nome da variável tem um significado, ela te dá a entender alguma coisa. Agora, se eu te falar assim, ó, tem a variável m, a variável n e a variável p. Você tem ideia do que pode ser essas variáveis? Não faz a menor ideia, né? Então, isso aqui é uma dica para você, ao criar nomes para variáveis, tentar criar nomes com algum tipo de significado, tá? E lembrando do padrão da comunidade, se é um nome composto de mais de uma palavra, a primeira palavra com letra minúscula, saldo, a segunda palavra conta com letra maiúscula. A primeira, tá? Aqui eu estou mostrando também n mais p. Aqui eu estou mostrando que eu tenho 3 variáveis que já foram criadas, m, n e p. Eu quero colocar o valor 10 nas 3. Então eu falo que m é igual a n, que é igual a p, que é igual a 10. Automaticamente eu pego o 10 e coloco nas 3 variáveis. Certo? Aqui eu mando mostrar o conteúdo das 3 variáveis. O somatório de n mais p. Tem que dar 30, né? n, 10 mais 10 tem que dar 30. Bom, aí aqui eu coloquei até como comentário alguns tipos de variáveis. Em Java. Eu tenho o tipo byte. Esse tipo byte, ele pode ter valores de menos 128 até 127, e ele vai ocupar apenas 1 byte na memória do computador. Então aqui eu criei uma variável chamada idade cliente, que recebe o valor 32, e é do tipo byte. Depois eu crio uma variável do tipo short. Short pode de menos 32.768 até 32.767. Esse tipo de variável ocupa 2 bytes na memória do computador. Então, essa variável número casa recebe o valor de 5.420. O int, que a gente já tinha utilizado, ó, que eu estou criando a variável CEP e endereço, com o valor 38.600.420. Aqui está a capacidade da variável do tipo int e ela ocupa 4 bytes. E assim sucessivamente, eu tenho o código que é do tipo long, aqui está um valor. Ao long tem um L maiúsculo no final, tá? Se você for criar variáveis do tipo long, tem que pôr um L no final, e aqui está a capacidade dessa variável, olha o tamanho da criança. 8 bytes, tá? Float a gente já tinha usado no exemplo anterior, a variável salário gerente é do tipo float, e o salário desse gerente aqui ó, é R$ 5.987,75 e 12. Não tem esse 12 aqui em dinheiro nosso, né? O float, pronto, o double, venda anual. O double, ó, também tem casas decimais. Olha o D de double aqui no final.
e pode ter 15 dígitos... Bom, esse aqui são 15 dígitos decimais, até 15 dígitos decimais, e ele gasta 8 bytes. O Boolean nós já tínhamos usado no exemplo anterior. Gosta Java igual true. O Boolean, você só consegue falar se é verdadeiro ou falso, tá? O char também nós já tínhamos visto no exemplo anterior. É um único caractere e a gente não usa as aspas, a gente usa o apóstrofo. Estou colocando a letra B maiúscula dentro da variável primeira letra. E depois eu faço um print ln aqui, ó, para mostrar o conteúdo de todas essas variáveis, tá? Então eu vou compilar esse exemplo. Deixa eu já voltar ele para cá para a gente conseguir ver as duas telas. Então, novamente, olha lá o que eu tenho. Deixa eu melhorar esse troço aqui, porque ficou ruim agora com... Aí, assim fica melhor. Chega para cá. Aí, pronto. Então, vamos lá. Eu tenho lá meu prog2.java, que é exatamente esse prog2 que eu acabei de explicar para vocês. Esse aqui. Ok? Então, vamos pegar o final dele lá, né, que é onde ele mostra as informações. Ó, tem uns prints aqui, vamos ver, ter uns prints aqui no começo. Ó. Então, vou repetir o procedimento. Como é que eu faço para compilar um algoritmo Java? Java C. Lembrando que o algoritmo que eu quero compilar está exatamente na pasta que eu estou aqui. Ó. Eu estou dentro da pasta LP1, dentro dessa pasta LP1, onde está o meu algoritmo. O compilador não está aqui. O compilador está em outro lugar do computador, mas no processo de instalação ele ficou disponível para me chamar ele em qualquer lugar, qualquer pasta do computador, tá? Então, Java C, prog2.java. Para compilar, não deu nenhum erro. Se eu der um dir aqui, agora eu tenho o prog2.class também. Ó. Então, vou executar Java prog2. Olha lá os resultados, vamos conferir. Primeira informação que é mostrada, o FTM, CFOR e CTIT. Cadê? Tá, desculpa. Então, já estava assustado aqui. Na realidade, o primeiro print está aqui, ó. Eu estudo na conteúdo da variável nome. Conteúdo da variável nome é o FTM, CFOR, CTIT. FTM, CFOR, CTIT. Depois do conteúdo da variável nome, vem com e o conteúdo da variável professor. Com André Luiz Souza, que está aqui o conteúdo da variável. Depois aqui tem um print, ó, que manda mostrar x mais y mais z, que é 22 mais 33 mais 44. O resultado disso deu 99. Depois tem isso aqui, ó, A é 11, B é 22, C é 33, manda mostrar o resultado de A mais B mais C, que dá 66. Depois tem saldo conta, tem essas outras variáveis, aqui ele manda mostrar, ó, M de Maria mais N mais P, que é 30, né? É aquilo que eu falei para vocês, ó. 10 mais 10 mais 10. E por último, ele mostra essa letra A e mostra idade do cliente. Ficou tudo junto aqui, vocês estão percebendo que está tudo misturado, ó? O que é essa idade? Quanto é que é a idade cliente? Idade cliente é 32. Olha ele aqui, ó, 32. Vocês perceberam que nessa linha 34 do meu algoritmo, ele não fez o somatório do conteúdo das variáveis? Por que ele não somou? Porque tem uma constante aqui, ó. Ele falou assim, opa, nesse print, dentro do parênteses, eu não tenho apenas números. Quando tem apenas números, como aqui, ó, ele fez a soma de n mais N mais P. Aqui dentro eu tenho só números? Não. Isso aqui não é número, então ele não vai fazer soma, ele vai simplesmente mostrar. Então ele mostra a idade do cliente, que é 32, depois número da casa, que é 5420, ó. Depois, CEP e endereço, que é 38.600.420. Depois, código. Código é 394.893. Ficou igualzinho, né? Será que se copiar isso aqui lá?
Vai dar válido? Não nem tentar, né? Se fosse para receber, a gente podia até fazer um teste, mas para pagar eu tô correndo. Aqui a mesma coisa, ó, para mostrar uma mensagem. Ah, sim, certamente. Então vamos lá. O que é salário gerente? 59,87,712. Olha lá. Olha o salário do gerente aqui. Depois de salário de gerente, tem a venda anual. Poderia ter separado por conta, igual a B? A A poderia separar por conta. Porque na A não tem nenhuma variável que tem casas decimais. Não é que a B está separado, é porque salário gerente é float e tem casas decimais. Ó. Então, 5.987,75,12 é o salário gerente. Esse ponto aí é por causa das casas decimais do tipo float. Tá tudo junto também, do mesmo jeito que da letra A. A diferença é que tem casas decimais. Então, salário gerente, venda anual 234, 219 até o 31 aqui, ó. Depois o gosta Java é o true. E depois a primeira letra é o B que ficou aqui no final. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Então, agora eu vou encerrar aqui a gravação dessa explicação, e aí vocês vão compilar os exemplos de vocês, e quando compilar e funcionar, você vai chamar o nosso querido monitor para ele registrar a atividade sua que está completa. Lembre-se que eu mandei lá no grupo o WhatsApp as regras para essas atividades, tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação e o Google Meet.